Passar para o Fernando, que eu tenho certeza que ele vai complementar esse texto com muita propriedade. Boa noite a todos. Então, aqui tentando complementar alguma coisa, porque ela cercou o assunto todo, acho que sobrou muito pouca coisa. Mas o negócio é o seguinte, gente, isso aí é a velha história da lei de causa e efeito. É a pessoa gerar uma causa no bem, naturalmente ela vai gerar uma consequência, um efeito aonde? No bem também. Então isso é uma questão simples, que todo mundo sabe. Mas aí que está o problema, gente. A gente passa muitas vezes a vida sempre derrapando. Faz uma coisa tal e acha que aquilo ali muitas vezes não vai ter consequências. E tem. E hoje, como tudo está muito rápido nesse mundo, tudo está acontecendo muito rápido. Não sei se vocês repararam isso. Tudo é rápido. A ciência está avançando muito rápido, a informática está avançando muito rápido. E também a lei de causa e efeito, gente, se a gente for reparar, ela está acontecendo muito rápido também. Quer dizer, está um bate e leva, está muito rápido. A pessoa faz uma lambança hoje, daqui a 3, 4 meses ela já está colhendo o efeito daquilo ali. Então, quer dizer, não está demorando muito não. Então, o que a gente tem que fazer, gente, é lembrar disso e procurar. Eu estava vendo aqui, ó, no Evangelho, então, mas é o que nós vamos falar aqui, ó. Então, quer dizer, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências? No princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram de se desenvolver neles os germes de orgulho, egoísmo e a tola vaidade. Gente, isso aqui que o Kardec falou há mais de 150 anos é atualíssimo. Nós estamos vendo demais, gente. Os pais hoje estão afrouxando demais com os filhos, tá? Em vez de tratar marido e mulher, vamos dizer assim, a pão de ló, estão tratando os filhos a pão de ló, e o marido ou a esposa com casca e tudo. Está errado, gente. Nós temos que voltar ao que? Entender que criança, para ter uma formação boa, ela tem que ter noção de quê, gente? De limite. E o que dá essa noção de limite é o quê? É a figura da autoridade dos pais, principalmente do pai, no caso, que é um arquétipo que já existe há milhares de anos, essa questão da autoridade do pai. E o que a gente está vendo hoje, gente, é o eclipse, olha bem a palavra, eclipse, é o bloqueio da imagem paterna. E muitas vezes esse bloqueio está sendo feito pelas mães, pelas esposas. Tá certo? Que estão muitas vezes desconsiderando a figura paterna dentro do lar. Que é aquela figura que vai gerar o quê? Aquela noção de autoridade para as crianças. Tá? Às vezes a esposa chega na frente dos outros, está lá numa reunião, e de repente ela fala, nossa, meus filhos são tudo para mim. Eu amo meus filhos mais do que tudo. E fala isso na frente do marido. Olha só, quando ela fala isso na frente do marido, ela está passando para aquele marido uma mensagem. Fala, ó, você não tem valor nenhum. Não, eu estou falando, pode acontecer vice-versa, tá? Eu estou falando marido, porque marido é mais comum, tá? Porque as mulheres hoje estão trabalhando, tendo uma vida mais independente, então muitas vezes elas estão esquecendo essa questão. E estão tratando os filhos, colocando filho em pedestal. Tá? E hoje já existe uma síndrome, que chama síndrome do reizinho. Olha só, do reizinho. Quem que é o reizinho? É o filho, que é colocado na hierarquia familiar em primeiro lugar. É filho dormindo no meio da cama dos pais. Eu, por exemplo, já atendi muitos pais que dormem no outro quarto, o pai, por exemplo, dorme no outro quarto, para a mãe dormir com o filho na cama. Porque o filho só quer dormir com a mãe. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, isso aí vai gerar lá na frente um problema muito sério, e que vocês estão vendo, tá? E lembrando desse assunto, eu gostaria aqui, a pedido da Nara, de divulgar, gente, olha, senhores pais, senhoras mães, nós temos aqui, ó, uma evangelização, todo sábado online.
online, tá? É só entrar em contato com a Nara por esse celular aqui, ó, que está no WhatsApp, que é o 988-29-49-98. Vai falar com a Nara, que é ela que coordena a evangelização infantil. Então, gente, isso aqui é uma coisa que ajuda muito. E os pais, muitas vezes, estão deixando o negócio correr solto. Quando eu falo isso, gente, são os pais espíritas, tá? Estão deixando o negócio correr frouxo. Então, quer dizer, aqui, ó, a evangelização vai de 0 a 18 anos, tá? E lá tem turmas na online de crianças de 10 anos, crianças de 5 anos, tá? Tem toda a faixa etária. Então é bom vocês anotarem esse telefone para poder divulgar isso, que é muito importante, que vai ajudar muito na educação, tá certo? Então é uma coisa muito importante isso, tá? Nessa questão que nós estamos falando aqui das causas atuais de aflição. Tá? E uma das aflições mais terríveis que a gente vê os pais sofrerem na maturidade, sabe o que é, gente? Ingratidão de filhos. Ixi, isso aí é um assunto que o pessoal sofre demais. E é muito raro ver um pai e uma mãe que não sofrem ingratidão de filho. Tá? Agora, a culpa é de quem? Bom, pode ser do filho também, que tem um caráter ruim, apesar da boa educação que os pais deram. Acontece isso também, porque nem tudo é culpa dos pais. Porque a gente vê pais aí muito bons, com filhos aí, mas isso aí o que a reencarnação, ela explica isso. Tá? Mas de modo geral, gente, a educação que os pais dão para os filhos, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, tá certo? Ela é muito importante, porque nessa fase, gente, a criança ela é como se fosse uma esponja, de 0 a 6 anos. Ela absorve tudo que ela vê dos pais. Tá? Então, se vê pai frouxo, pai besta, o que ela vai ser? Vai ser uma pessoa, um indivíduo besta, igual aqueles pais, frouxo. Tá? Mas então, quer dizer, os pais têm que correr nisso, tá? Nessa educação dos filhos e não descuidar. Agora, se der problema, deu problema. Porque muitas vezes a gente vê na adolescência, gente, quando a criança entra na adolescência, a adolescência é quando o espírito ele está consolidando a reencarnação dele aqui nesse planeta, tá? E geralmente a pré-adolescência é como se fosse uma caixa de Pandora. A gente não sabe o que vai sair dali de dentro. Pode sair um monstro, pode sair uma coisa problemática, tá certo? E isso causa muito sofrimento, tá? Mas de forma geral, gente, a educação que os pais dão na primeira infância, ela é importantíssima e preponderante, principalmente quando os pais têm o cuidado de tratar o quê? A questão do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade dos filhos, tentando podar o que for possível, tá? Com autoridade, com hierarquia, tá certo? Nunca esquecer disso. Ah, mas eu sofri muito quando era filho, porque meu pai era muito autoritário, minha mãe também. Mas aí eu pergunto para vocês não viraram gente? Não trabalham, não têm emprego? Não estão sendo úteis para a sociedade? Claro. Por quê? Porque tinha a figura autoritária, assim, do pai e da mãe. E isso é importantíssimo para os filhos. Isso dá até segurança para os filhos, quando tem um pai e uma mãe que sabe o que faz, que coloca horário para os filhos dormir. Você vê hoje criança, às vezes, aí de 9, 10 anos, dorme lá para meia-noite com o celular na mão, de qualquer jeito. Então, quer dizer, vai dar problema. Já está dando problema na escola, com certeza. Tá? Os professores que o digam. Tá certo, gente? Então, o que eu queria falar é isso. Gente, uma boa semana para todos.